Olá! O frio já foi embora. Em muitas regiões do país, a gente está vivendo um calorão, antecipando o clima de verão, mas existe um problema de saúde que afeta nada menos que 20 milhões de brasileiros, por aí, talvez até mais. E ele não foi embora no inverno. Estou falando da asma. Aliás, a gente precisa de cara afastar esse mito de que asma é um problema que tem a ver com o inverno. Mas deixa eu me apresentar direito. Eu sou Lúcia Helena, sou aqui colunista do UOL, e a convite da Sanofi Genzyme, eu estou aqui para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre asma com três grandes especialistas nesse assunto, que sabem falar tudo sobre essa doença, que é uma doença inflamatória crônica, que não tem estação do ano para aparecer ou para reaparecer. E por causa dessa reação inflamatória crônica, os brônquios se contraem, entre outras coisas que acontecem no organismo, isso dificulta demais o fluxo de ar e resultado é aquele sufoco no peito. Há casos em que os remédios conseguem controlar essas crises, mas em outros não. Eles não dão conta. E daí a gente está falando de asma grave, que vai ser o foco principal da nossa conversa aqui. Primeiro, porque arrasa de vez a qualidade de vida. Segundo, eu fiquei impressionada, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, essa doença mata, e mata muito, sem contar o enorme custo para a saúde. É um custo, assim, imensurável. E, na verdade, dá para controlar essa asma indomável? É a pergunta que eu quero fazer aqui. Parece que sim, mas para isso eu aprendi que a gente precisa ali numa conversa prévia saber que asma chamar, qual é a asma que eu chamo de minha, porque eu aprendi que são vários tipos de asma. Você sabia disso? Eu não sabia, mas a gente vai entender tudo. Eu vou pedir licença, vou fazer colinha, porque as minhas convidadas têm um currículo tão importante, tão grande, que foi impossível, doutoras, decorar, realmente impossível. Eu tenho medo de trocar o que uma faz com o que a outra faz, porque são todas aqui com um currículo que, olha, gente, vou aqui resumir bastante. Eu estou aqui com a imunologista, a doutora Norma Ruffini. Ela é a professora titular de alergia e imunologia da Unirio e ocupa a mesma cadeira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já foi, inclusive, presidente da ASBAI. Gente, se vocês não sabem, a ASBAI é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela foi presidente entre 2017 e 2018. Atualmente, é membro da Câmara Técnica de Alergia e Imunologia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, doutora Norma. Bom, a asma é um problema imunológico, uma reação exagerada no organismo, mas afeta os nossos pulmões, então a gente teria necessariamente que ter aqui uma pneumologista, uma especialista em pulmões. E aqui quem representa a pneumologia é a doutora Marina Andrade Lima, que coordenou justamente a unidade de pesquisa clínica em pneumologia do Instituto de Doenças do Tórax, da UFRJ, e já foi da área de pesquisa em pneumologia da Mil Life Sciences. Atualmente, a doutora Marina coordena a unidade de pesquisas clínicas do Hospital Dia do Pulmão, em Blumenau, Santa Catarina, e é membro da Comissão de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Obrigada por estar aqui, doutora Marina. Eu estou falando, eu tinha que ler, eu não gosto de ler, gente, mas o currículo de vocês é impressionante. E, finalmente, para completar esse timaço, alguém que entende demais das dores, das angústias, do que se passa com os pulmões e, por que não, com a alma, com o ânimo, com a cabeça dos pacientes e de seus familiares, a pediatra Zuleide Matar, presidente da Associação Brasileira de Asmáticos, uma entidade que tem, gente, um papel fundamental na difusão de informações para essas pessoas. Muito obrigada por estar aqui, doutora Zuleide. Eu vou começar justamente com a senhora. Eu me preparando aqui para esse bate-papo,
Aliás, eu não sei se a senhora, a doutora Norma, é quem que vai querer responder. Eu descobri que a asma grave, na verdade, é dividida em 2 grupos, que existe, o que é o mais comum é o grupo 2. Quem explica direito essa história para a gente começar a entender os tipos de asma? Não sei se a doutora Norma quer explicar. O que seria a asma tipo 2, doutora Norma? Bom dia, Lucelena, bom dia, Zuleide, bom dia, Marina, bom dia aos participantes que estão nos assistindo. Eu vou começar falando, se as colegas quiserem complementar, podem complementar. Gente, isso aqui é um bate-papo, todo mundo pode complementar todo mundo. Por favor. Essa classificação é uma classificação mais recente, né? No passado, a gente classificava a asma em intrínseca e extrínseca. Intrínseca, quando a gente não descobria o gatilho da asma, o que causava as crises de asma, e extrínseca, quando a gente descobria a causa, que geralmente era um alérgeno. Com o passar do tempo, começou a se dividir em asma alérgica e não alérgica, e mais modernamente tem se utilizado essa classificação. Asma do tipo 2 e asma não tipo 2. Aí os leigos perguntam, mas por que não é tipo 1 e tipo 2? É porque, na verdade, a gente até colegas médicos, né? Não, é porque o tipo 2 se refere a umas citocinas. Citocinas são moléculas que participam da inflamação, que causam inflamação. Imunológico, é o nosso sistema de defesa que produz essas moléculas? Isso, é um tipo, uma população de células do nosso organismo que produz essas citocinas, que a gente chama, então, de citocinas do tipo 2. Né? Então, essas citocinas são mais correlacionadas, né, ao mastócito, ao basófilo e ao eosinófilo. Enquanto a outra asma, que é não tipo 2, é mais correlacionada aos neutrófilos. Neutrófilo é a nossa principal célula de defesa na resposta inflamatória. Então, a gente passou a chamar assim. Então, por isso que não tem tipo 1, porque tipo 2 se refere às citocinas. Então, na verdade, Lúcia, simplificando, isso é uma classificação para o médico saber quais são os mecanismos principais que estão operando naquele paciente e quais são os gatilhos. Na asma do tipo 2, os gatilhos podem ser os alérgenos, podem ser os poluentes, pode ser o tabagismo, pode ser um vírus. Então, isso é um conjunto grande de doenças onde eu tenho uma inflamação do tipo 2, com essas moléculas que são as citocinas do tipo 2. Alguma coisa entra em contato com o meu organismo, que pode ser a fumaça de cigarro, a poluição, o alérgeno, e essas células que produzem essa molécula do tipo 2, elas entram em ação. E aí eu queria aproveitar, então, a doutora Zuleide, e perguntar, mas, de novo, isso aqui é um bate-papo de mulheres, os meninos estão perdidos, graças a Deus não temos um menino aqui, porque daí a gente pode se interromper à vontade, né? Sem ser exatamente uma interrupção, porque mulher não se interrompe, mulher complementa, não é? Doutora Zuleide, eu falei aqui que a gente precisava saber qual asma chamar, dizer que assim, essa é a minha asma, porque mesmo na tipo 2, a gente já fez essa grande divisão, pelo que eu entendi, mesmo na asma tipo 2, eu tenho vários tipos. É realmente muito importante eu saber qual é a minha asma? Não é importante para você, é importante para o seu médico saber, porque você não vai determinar o tratamento. E é muito importante que esse diagnóstico seja feito. Desculpa também, já complementando, interrompendo, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar com essas colegas, é que o papo já estava tão engajado que a gente até se esquece de apresentar, né? Então, a importância maior, primeiro, é dar adesão ao tratamento. Então, você precisa saber que tipo de medicamento usar, mas, como em qualquer doença, não é você que vai determinar, eu acho que eu tenho tipo 2, vou tomar tal remédio. Eu acho que eu tenho tipo alérgico, tipo eosinofílico, ou neutrofílico. Não. Asma, de uma maneira geral, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que, além da inflamação, ela cursa com obstrução dessa via aérea. E essa obstrução é reversível, com medicamento ou sem medicamento. Então, o básico do tratamento de qualquer asmático é anti-inflamatório, e o padrão ouro é corticoide inalatório. Então, todos os pacientes asmáticos, qualquer um, de qualquer tipo, se fôssemos classificar em A, B, C, D, seria de A a Z, vão receber corticoide inalado e broncodilatador. Broncodilatador, às vezes, de uso contínuo, às vezes,
só na crise. A somatória de outros medicamentos vai depender da gravidade dessa doença. A importância maior de se classificar como tipo 2 ou como tipo alérgico é quando nós estivermos falando do paciente asmático grave, que ele já está numa escala muito maior, ele já usou todos os medicamentos que são adequados para o seu tratamento. Importante lembrar, usou os medicamentos com a dose certa, com a técnica adequada, com o espaço necessário, e ainda assim não conseguiu o tratamento. Ou, mesmo que tenha conseguido o tratamento, não tenha conseguido o controle. Mesmo que tenha conseguido o controle, esse controle se dá às custas de tantos medicamentos que os efeitos colaterais ficam incompatíveis com o dia a dia. Então, eu fico pensando assim, eu vou fazer uma provocação, doutora Zuleide. Eu entendo que para o paciente ele tem que ser obediente, tem que ser um bom paciente. Tem que tomar o remédio direitinho, do jeito que o médico prescreve, mas daí ele tem que perceber também se o médico está sabendo de que asma ele está falando, né? Então, deve dar uma segurança saber que o médico que está me atendendo vai me explicar que a minha asma é assim, um assado. Por exemplo, doutora Marina, eu ouvi dizer que tem gente que tem crise de asma só quando faz exercício. Ela não seria asma, mas ouvi dizer também, mas de muita vontade de me corrigir, porque eu aqui sou leiga entre 3 grandes especialistas. Mas eu vi que tem gente que começa a ter a crise quando faz exercício, crise grave, inclusive. Por que exatamente isso acontece? A gente ouve falar que a atividade física é uma coisa tão boa e tem um grupo de pessoas ainda pequeno que tem a crise de asma quando faz uma atividade física com maior esforço. Oi, Lúcia. Obrigada aí também pela oportunidade. A Zuleide é muito animada, né? Ela fala assim, a gente fica animada com ela, né? A gente quase gosta de asma, só de falar, só de ouvir a doutora Zuleide falar, né? Ela fala com brilho no olho, com açúcar, parece linda, é sofrido, mas ela fala com brilho no olho. É verdade. Eu gosto muito de usar uma imagem que é o pulmão do asmático. Ele é um pulmão que se sensibiliza por qualquer coisa, ele é um pulmão que entende como agressão qualquer pequena coisa que entre ali dentro. Então, muitas vezes, na hora em que a pessoa começa a fazer atividade física, só aumentar a respiração e entrar mais ar e sair mais ar, só o movimento do ar, às vezes, é suficiente para esse pulmão entender isso de uma forma errada, e aí ele tem que responder aquilo, ele entende que aquilo é uma agressão, e aí ele vai inflamar, e aí ele vai ter sintoma, porque essa via aérea ela vai ficar inchada, ela vai ficar vermelha, a gente não enxerga isso, né, normalmente, mas é como se fosse na pele, se a gente tivesse uma articulação, que a gente estivesse fazendo uma corrida, torcesse, isso daí vai inchar, vai ficar vermelho, e aí a pessoa tem falta de ar, porque esse ar ele vai ter que passar por um espaço menor. Então, existem asmas, sim, subtipos, mas como a Zuleide mesmo explicou, isso cabe ao médico. E como você fez a provocação, a gente hoje tem a consciência de que essas asmas mais graves precisam ser manejadas dentro de centros de referência por especialistas que realmente entendam dela para poder ajudar o paciente. Porque no início da tua fala, você falou uma coisa para mim que é fundamental, a morte por asma. É completamente ridículo, e eu tenho certeza que a Norma e a Zuleide concordam comigo, que hoje nós tenhamos 6 mortes por dia, em média, no Brasil, por asma. As pessoas não precisam morrer de asma, Lúcia. E de pessoas de qualquer idade, né, doutora Marina? Tem criança morrendo de asma, tem adulto morrendo de asma. É isso aí. Então, assim, a gente não precisa que essas pessoas vão morrer de outra coisa. Não precisa hoje, em 2020, morrer de asma. E a gente está fazendo um esforço muito grande para que o asmático entenda que hoje nós temos possibilidades, avançando aí nos conhecimentos de asma tipo 2, asma tipo não tipo 2, enfim, que é uma coisa mais médica mesmo, eosinofílica e tal, mas para a gente ter a ideia de que a gente tem o que fazer. O paciente ele precisa ter uma parceria com o médico, o grave, sobretudo, dentro de um centro de referência em asma grave, para que a gente possa conduzir esse tratamento da melhor maneira,
com o que a gente sabe hoje, porque a qualidade de vida desse cara vai ser ótima. Ele pode ter uma qualidade. Ele não precisa lembrar que ele tem asma. Isso que eu queria saber. Quando fala qualidade de vida, isso é bom a gente tentar mensurar. É claro que a qualidade de vida, para mim, pode ser diferente do que é para a doutora Norma, para a doutora Zuleide, para a senhora, enfim. Mas eu acho que as pessoas, quando falam qualidade de vida vai melhorar, as pessoas imaginam, eu vou melhorar um pouquinho. Não, né? Eu vou melhorar bastante. Eu posso levar uma vida normal. Eu estou passando aqui pelos tipos de asma grave, que embora não seja importante para o paciente, para a gente passar bem rapidinho mesmo, porque eu sei que existe um doutor que anda muito famoso no pedaço, o doutor Google, a pessoa vai lá, dá uma bugada, e ela descobre o tipo e fica desesperada. Então, vamos traduzir para as pessoas que vão em busca de informação, porque elas estão aqui tendo quase que eu ouso dizer, quase uma consulta master com 3 dos maiores nomes da asma no país. Então, para que eles entendam, por exemplo, tem pessoas, doutora Norma, não sei se a senhora pode me explicar, tem pessoas que têm asma quando tomam, eu fiz a lição, tentei fazer a lição de casa, mas a senhora, de novo, pode me corrigir, que existem pessoas que têm asma quando tomam comprimido de ácido acetil salicílico. Vamos falar em português, claro, a popular aspirina. Isso é verdade? É só esse medicamento que causa asma? Existem outros medicamentos que provocam asma também? Sim, Lúcia, até eu ia querer fazer uma complementação ao que a Zuleide havia falado. Eu acho que para o paciente não é fundamental classificar a asma dele, mas ele pode colaborar muito como médico observando os gatilhos da asma. Então, os gatilhos da asma é importante identificar, que pode ser, respondendo a sua pergunta, uma aspirina ou qualquer outro anti-inflamatório não hormonal. Isso, o que é essa categoria? São normalmente os analgésicos e os remédios para febre. Né? As pessoas tomam de montão, né? Isso, que todo mundo toma. Algumas pessoas, a gente chama isso de uma idiosincrasia, tem uma alteração metabólica, que elas não metabolizam igual aos demais. Em função disso, elas acumulam mediadores inflamatórios que vão causar asma, simplificando para o leigo, mas a causa é essa. Então, às vezes, uma pessoa que nunca teve asma na vida, aí ela começa a ter um problema, uma artrose, começa a tomar um anti-inflamatório por causa da artrose, ou, hoje em dia, né, fazer exercício, que é super saudável, tem uma lesão, entorse, ou começa a ter um problema na coluna, e a asma coincide exatamente com o início maciço daquele medicamento. Então, é importante, é um gatilho. Ou os alérgenos, a pessoa observa que ela entra num ambiente empoeirado, ou que tem um cachorro, um gato, e aí ela tem a sua crise também, né? Vai para passar um final de semana na serra, o ambiente estava com muito mofo, com ácaros, com fungos, então é importante observar isso também. Ou se alguém fuma perto dela, se é um tabagismo passivo, às vezes nem ela é a fumante, mas é uma criança que tem um tabagismo passivo. Então, todos esses gatilhos são importantes. Ou, sendo uma criança pequena, quando ela pega uma virose, depois ela fica chiando. É um vírus. Tudo isso que eu citei até agora é tudo tipo 2, a maioria delas. Tá? Então, tudo isso é importante. Outra coisa, o refluxo. Às vezes a pessoa come muito, deita e tem falta de ar. Então, isso faz parte da relação, da anamnese, da conversa com o médico, coletar esses dados. O refluxo tem a ver com a asma também? O refluxo pode causar asma ou agravar uma asma. Às vezes a pessoa nem tem uma asma só por refluxo, mas o refluxo agrava. Então, observe, se você tem a sua asma, principalmente depois que você deita às 10 da noite, tem asma às 11 ou faz a siesta de tarde, tem asma, ou quando vai com uma feijoada, come uma comida mais pesada, quando toma uma bebida alcoólica. Então, tudo isso o médico pergunta para o paciente, mas às vezes o paciente não valoriza. Então, quem está nos assistindo, vamos prestar atenção no que aconteceu naqueles dias das crises de asma. Eu acho que o que já está falando é realmente o alérgeno. Dentro da asma do tipo 2, o mais comum é a alergia. Então, mas, é a asma alérgica. Ela é o terror das mães, né, doutora Marina? Mas eu também acho que a asma alérgica é o terror da mãe. Ela começa a isolar a criança do mundo. Ela quer praticamente colocar o filho numa bolha. Eu sei porque tem casos. Lúcia, é bem isso. A consulta aqui, Zuleide, me ajuda nessa, que tu é pediatra, mas assim, a gente lida muito com criança também em pesquisa.
assim, não pode, a gente não tem como deixar na bolha, né? Então a gente tem que dar as orientações. Criança, vai para a escola, você perdeu o controle, mandou a criança para outro planeta, praticamente, né? Então, assim, na mãe. Mães não se apavorem, e como a gente falou, assim, a gente tem alternativas, a gente tem boas coisas hoje. É interessante porque a gente vê muito claramente que existe uma memória coletiva, mas ela é muito atrasada em relação à velocidade que a gente anda nas pesquisas. Então, a memória coletiva lembra daquele corticóide de 1940, que fazia um mal horroroso para o organismo, aquela molécula muito antiga, e daí gera um pânico. Claro que a gente hoje ainda tem efeitos colaterais e tal do corticóide, mas o inalatório, a indústria andou de tal forma, conseguiu avançar tanto nas pesquisas, que hoje as medicações inalatórias são super seguras. A gente não tem esse montão de efeito colateral e as pessoas podem sair das suas bolhas. As mães podem ficar tranquilas. Eu tenho 3 filhos, eu entendo perfeitamente o que é quando acontece com as crias da gente, o que dói na alma, né? Agora, eu queria saber quem me explica, porque eu li um palavrão, até eu escrevo sobre saúde há 3 décadas, né? Eu sei que o eosinófilo é uma célula do sistema imunológico, mas eu ouvi falar da asma eosinófila, eu ouvi dizer que a mais comum, que na verdade, me corrijam se eu estou errada, as mais comuns, assim, das asmas graves, tipo coisas que tem alérgica, essa tal de eosinófila, que eu queria que vocês me traduzissem, o último palavrão das causas que eu quero que vocês nos traduzam, para nós que somos leigos, e a asma mista, que na verdade é uma mistura dessas duas, ou seja, essa é o que popularmente a gente brinca, formou, né? Tem a alérgica, tem a eosinófila, tudo ao mesmo tempo agora. Quem explica para nós, por favor? Doutora Norma, a senhora quer explicar? Vou tentar traduzir uma linguagem para leigos. Nem sempre é fácil, é sempre um desafio, porque às vezes é um desafio até quando nós damos aula para colegas de outras especialidades. Então, isso se refere, então, aos marcadores, às alterações que nós podemos constatar nos pacientes. Nós chamamos isso de biomarcadores. Quando o médico quer investigar qual é o tipo de asma do paciente, ele quer saber se é uma asma tipo 2, se é eosinofílica, se é alérgica, ele vai lançar a mão de exames. Então, no exame de sangue, ele vai encontrar os eosinófilos aumentados. Isso é um indicativo de uma possível asma eosinofílica. É bom lembrar que o eosinófilo pode aumentar em outras doenças. Mas vamos simplificar aqui. Então, uma asma em que os eosinófilos andam no sangue. Esse é um marcador indireto. Na verdade, o que está acontecendo é que os eosinófilos estão aumentando no pulmão. E essa célula, que é muito importante para a nossa defesa, é uma célula de defesa. Ela não existe para causar asma. Ela é muito importante na defesa contra parasitas, contra vermes, lombrigas, falando popularmente. Então, ela tem uma capacidade de liberar proteínas que destroem, por exemplo. Se ela liberar proteínas para destruir um verme, ótimo. Mas se ela for trabalhar no pulmão e liberar proteínas, enzimas que vão destruir o epitélio pulmonar, aí é ruim. Tá? Então, isso é o global. Então, é um marcador que a gente tem para dizer, essa é uma asma eosinofílica. Aí eu tenho, para ver a asma alérgica. Para ver a asma alérgica, eu vou fazer os tradicionais e antigos e convencionais testes alérgicos, ou vou dosar no sangue, se ele tem uma molécula chamada IgE. IgE específica para um alérgeno, ou seja, eu vou ver se ele está sensibilizado, se ele tem alergia a ácaro, se ele tem alergia a fungos, se ele tem alergia a gato, a cachorro. Então, essa é a asma alérgica. E tem o tipo misto, porque, na verdade, a asma eosinofílica, ela engloba pacientes com asma alérgica também. Então, tem paciente com asma alérgica que tem eosinófilos aumentados no sangue e tem os que não têm. Tem paciente com eosinófilo aumentado no sangue que tem alergia ou não tem. Então, isso é um conjunto, né? Lembrando a matemática, né? A gente pode fazer aquela interseção de conjuntos, não é isso? Os conjuntos têm uma interseção, onde é um conjunto de pacientes que tem as duas coisas. Né? Agora, de outro modo, espero que os ouvintes aí, os participantes, tenham conseguido acompanhar a explicação imunológica. A gente fez um sobrevoo e acho que vocês já entraram um pouco na explicação desse diagnóstico, o que é feito. Acho que a grande importância é saber quando, então, o médico chega à conclusão de que é uma asma grave. Então, para começar, eu queria saber se uma asma, digamos, uma asma
leve, moderada, se ela pode evoluir para uma asma grave, ou ela pode ser confundida, porque a pessoa não tem um tratamento correto, não está seguindo tratamento. Mas uma vez, duas perguntas em uma. Uma vez que descobre que tem uma asma grave, quais são as opções terapêuticas que existem hoje para conseguir essa vida normal, né? Vocês falaram das novas gerações de corticoides, eu também queria saber um pouco dos imunobiológicos, que a gente ouve tanto falar, o que são exatamente os imunobiológicos? São remédios modernos. Uma asma leve pode levar a uma asma grave. Quando bate o martelo, quais são as opções que vocês têm em mãos? Eu vou deixar a parte da leve para Azul e vou falar agora rapidinho aqui dos imunobiológicos. Então, são remédios modernos, feitos em laboratórios das indústrias farmacêuticas e que eles tentam focar exatamente nisso que a gente tem conversado aqui. Cada pessoa é de um jeito e a gente está tentando individualizar o tratamento para ver, para aquele tipo de asma, se a gente consegue um melhor remédio. Se a gente fosse fazer um paralelo, era como se a gente fosse achar o sapato que cabe melhor no pé de cada uma de nós. Então, nós todas podemos calçar 36, mas o meu sapato não caber no pé da Norma, ou não caber no pé da Azul, ou incomoda o calcanhar da Azul, e daí tira, dá dor no dedo mindinho da Norma. Então, o remédio, ele também tem que ser adaptado para cada asmático, né? E dentro de tudo isso que a gente já fez um sobrevoo, tentando explicar para quem está nos ouvindo, para o paciente, que existem diferenças de uma pessoa para outra, que a asma não é igual em todo mundo, a gente também está buscando remédios novos que sejam indicados para cada tipo de pessoa. Por exemplo, aqui um dado que a gente tem super recente de uma pesquisa que a gente encerrou agora em 2020. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 40% de pacientes asmáticos graves eosinofílicos. É um número super quente, recente, que a gente está começando a divulgar, de uma pesquisa nacional feita com os pesquisadores brasileiros. O que isso significa? Que hoje nós temos remédios excelentes para tratarem pessoas que têm eosinofilia, que era a célula que a Norma acabou de explicar. Então, o que significa que a gente hoje tem bons remédios para cada tipo de asmático. E que é nesse sentido que a gente está evoluindo nos imunobiológicos. Não esqueci da senhora não, doutora Zuleide. Minha pergunta está penduradinha aqui para a senhora responder para a gente. Mas como é que é esse tratamento com essa nova geração de remédios, assim, no dia a dia? São remédios que, desculpa a minha ignorância, mas são remédios que as pessoas tomam sempre para prevenir as crises, ou elas tomam nas crises. Estou me referindo a esses remédios imunobiológicos que são feitos para cada pé asmático. Vai lá, Norma. Bom, primeiro eu queria complementar um pouco com o imunologista, né, porque muitas vezes é comentado, esses medicamentos são muito caros, são carérrimos, a indústria está querendo lucrar muito, a indústria farmacêutica. Bom, é importante destacar que os imunobiológicos são produtos realizados em biossíntese em células vivas, então tem uma complexidade laboratorial muito maior, enquanto os medicamentos comuns, como a gente já citou hoje aqui, a aspirina, não queremos fazer propaganda da aspirina, não, mas já veio, então repetimos com ela. A aspirina é um medicamento que a gente chama de medicamento sintético. Quer dizer, ele não precisa de células vivas, é uma síntese química. Então, a gente divide em medicamentos sintéticos, que naturalmente a produção é muito mais barata, e os imunobiológicos, que têm um custo, uma complexidade muito maior de produção, né? E esses imunobiológicos incluem várias classes, eles já são antigos, nós já temos alguns há muito tempo, hormônios, anticoagulantes. Dentro desses medicamentos, tem uma classe que ganhou força mais nos últimos anos, que são os anticorpos monoclonais, que a gente, na prática, está usando como sinônimo, mas não são iguais. É um subconjunto. Os anticorpos monoclonais têm exatamente essa característica. Eles foram feitos a partir de um clone de células B,
voltados para um alvo. Podemos células B são células do sistema imunológico, né? Atirando exatamente no alvo. Então, por exemplo, quando eu dou um corticoide oral para um paciente com asma grave, porque eu não consigo controlar a doença dele, como muito bem falou Zuleide, com o corticoide inalado e o broncodilatador, eu sou obrigada a dar um corticoide oral. Quando eu dou um corticoide oral, eu vou lá e é como se eu fizesse um bombardeio em todo lá no Oriente Médio. Campo de batalha. Na escola, no hospital, no quartel, nas casas, na igreja. E o monoclonal seria aquele míssil teleguiado que iria certinho no esconderijo do líder lá da Revolução. Então, essa é a grande vantagem, porque o monoclonal, a palavra mais popular é biológico, o biológico vai atuar exatamente. Se eu tenho uma asma alérgica, ele vai atuar na IgE, que é o anticorpo. Naquele ponto. Ele não causa efeitos colaterais. Eu tenho uma asma eosinofílica, ele vai atuar na IL-5, que é a citocina que aumenta os eosinófilos, deixa o eosinófilo forte. Então, eu vou enfraquecer especificamente os eosinófilos. E todas as minhas outras células de defesa estão perfeitamente normais, funcionando normal. E aí, se eu tenho uma asma mista, e que eu posso usar um anti-L4, que vai atuar tanto na alergia como na eosinofilia. Com relação à aplicação, a coisa mais prática, né? Então, do ponto de vista científico, é eficácia aliada à segurança e o que nós chamamos hoje medicina de precisão, quer dizer, uma medicina precisa, que ela, ao invés de bombardear o indivíduo como um todo, ela trata cada tipo com o remédio adequado. Gostei muito da imagem da Marina, né? Mas, além disso, ela vai no alvo certo, tá? Então, e com relação à parte de aplicação, são medicamentos que nós temos disponíveis no Brasil, todos são por via subcutânea, então, similar, por exemplo, a uma aplicação de uma vacina de alergia, e com aplicação que varia entre mensal ou quinzenal. Então, são remédios de uma boa comodidade posológica também. Então, nós vamos ter segurança, eficácia, comodidade posológica. Eu queria, então, aproveitar, já que a doutora Zuleide está com uma pergunta pendurada, e a gente falou aqui dos corticoides orais. Parece que as pessoas, sem saber do tratamento correto, sem saber das vantagens até de um corticoide inalatório, e principalmente dessa nova geração aí dos anticorpos monoclonais, dos imunobiológicos, elas acabam tomando a rodo o corticoide oral, que tem efeitos colaterais importantes. É uma solução imediatista para um problema que vai se tornando uma bola de neve em qualquer doença em que as pessoas exageram nesse tipo de medicação. A senhora pode explicar um pouco isso para a gente? Posso. Chegando lá atrás, quando a Marina falou em relação às crianças, é muito comum os pais terem medo de usar corticoide inalado, achando que vai atrapalhar o crescimento da criança, que vai viciar, que vai ter uma série de efeitos colaterais. Então, a primeira coisa, fazendo essa comparação do início que a Norma fez, eu sempre falo que o corticoide inalado, ele é como se fosse uma carta com CEP. Ele sabe exatamente aonde você vai. Ele vai funcionar só naquele lugar onde está inflamado. Diferente de quando você toma um corticoide oral, que seja comprimido, que seja xarope, que as mães adoram dar o xarope, porque na cabeça da mãe, xaropinho não tem problema. E esse xaropinho que você usa, porque você sabe que acaba de dar e melhora, ele tem efeitos devastadores. Ele pode diminuir a densidade óssea, levando a osteoporose do seu filho, hipertensão, diabetes, obesidade, alteração renal, alteração cardíaca, alteração ocular. Esse que você tem medo, não tem medo. A gente teve ali uma travadinha na nossa. Ele é em miligramas. Quando a gente dá o corticoide inalado, é em microgramas. Então, ele é 1000 vezes menor. Então, levando um exemplo, quando você dá esse xarope para o seu filho, por 5 dias, as dosagenzinhas, ou você que toma o comprimido, saiba que você está usando, muitas vezes, por 5 dias de tratamento, o equivalente a 750 doses. Seria 1 ano de tratamento por dia. Né? Isso 5 dias, dando na dose de 1 miligrama por quilo. E as pessoas usam mais do que isso. Então, nós temos que entender que o asmático, de uma maneira geral, ele tem que aderir ao tratamento
que foi prescrito pelo médico dele na dose certa, porque esse remédio inalado, ele não tem esses efeitos. Fazendo um paralelo com o que a Norma fez, por exemplo, se eu tiro o sangue dessa pessoa que está usando o corticoide inalado, idoso, quanto tem de corticoide andando ali? Não tem nada, você nem acha, porque ele só agiu no alvo, igual ao imunobiológico. Agora, se essa pessoa está usando todos os remédios e não está melhorando, ela vai precisar sim do corticoide oral, porque aí ela precisa atacar mais partes, né? Essa bomba tem que ter um efeito maior. E essa bomba precisa de um efeito maior porque, às vezes, ele tem uma asma grave, e aí ele parte para o imunobiológico. E esse imunobiológico, ele só é prescrito a partir dessa fase de tratamento, dessa etapa. Etapa 5, tem uma entidade mundial, que é o GINA, que ela determina etapas de tratamento. Ela serve como um balizador para a gente, mas nós temos os conceitos da sociedade de alergia, de pneumologia, de pediatria, de tudo isso. E é baseado nisso que é prescrito. Mas o paciente que tem asma grave, ele vai precisar tomar um imunobiológico. E criança também toma. A partir de 6 anos de idade, a gente tem que tomar. E aí eu preciso fazer a pergunta para a senhora, doutora Zuleide. É fácil para todas, né? A gente está falando de imunobiológico. É fácil para as pessoas iniciarem no Brasil hoje um tratamento imunobiológico? Como é que está a cobertura pelo SUS, dos planos de saúde, para dar um cenário, né? Porque a gente está falando de um remédio que age no alvo, que age quando os outros já mostram que estão ali com limites para dar o resultado que a gente espera deles, e parece o encantado mundo ali do sapatinho que serve de Cinderela, mas e aí? Como é que eu entro nesse mundo encantado? Como é que as pessoas podem iniciar esse tratamento? Então, Lúcia, isso está sendo muito difícil. Veja só, normalmente um paciente portador de asma grave, ele demora até 5 anos para ele ter esse diagnóstico firmado. Muitas vezes, antes disso, ele já passou por internação, até por intubação, teve esse quadro muito grave e não teve diagnóstico. E nós não vamos falar dos culpados, mas nós vamos falar dos envolvidos nessa falha do diagnóstico. Um dos envolvidos, o médico que não tem treinamento para fazer esse diagnóstico. Nós, como médicos aqui, nós 3, como médicas, fazemos a nossa meia-culpa. Muitas vezes, esse paciente está na mão de um médico que não tem habilidade para isso. Outra causa, não existem centros de referência para isso. São medicamentos caríssimos, eles não podem ser prescritos por qualquer médico, porque existe um organograma, existe uma rotina para isso. O paciente tem que passar por todos os passos, por testes, caracterizar qual tipo de asma, para ele receber isso. Aí, vamos supor que esse paciente tenha ido para um centro de referência. Ainda assim, esses recursos são muito difíceis, porque nós ainda não temos esse medicamento no SUS, e algumas operadoras de saúde já contemplam, mas não são... Nem para asma alérgica nós temos esse medicamento no SUS, nem para asma alérgica grave? Ela já foi contemplado, saiu no Diário Oficial, mas ainda não está disponível. Saiu no Diário Oficial em 27 de dezembro do ano passado. Habitualmente, 6 meses depois, já deveria estar disponível. Mas, por conta da pandemia e de uma série de coisas, ainda não saiu. Então, mesmo paciente da asma alérgica, paciente grave, portador de asma grave alérgica, que já tem esse medicamento publicado, ainda não tem. Então, é uma via crucis para esse paciente. E, muitas vezes, o uso desse medicamento para o paciente é a diferença entre viver e morrer. É isso que eu ia falar. Tem vários passos, mas é importante que o paciente seja resiliente e faça essa peregrinação para conseguir esse tipo de tratamento. Doutora Norma quer falar, está com a mãozinha levantada. Eu estou obediente, que nem criança na sala de aula. Não seja não, pode falando. Então, eu queria complementar, destacar isso, que foi uma grande vitória conseguir a inclusão, complementar a fala das Zuleide, foi uma grande vitória conseguir a inclusão do medicamento que é da classe anti-IgE,
para o tratamento da asma alérgica grave no SUS. Está demorando, mas o importante é que foi aprovado pela Conitec. Então, mas e a mista? Falar para os nossos espectadores aqui que nós temos 2 vias para conseguir padronizar os medicamentos. No SUS, medicamentos de alto custo. No SUS, é a Conitec, que analisa tecnologias especiais avançadas e incorpora e disponibiliza depois. Tem todo esse processo, e foi interessante porque esse medicamento foi negado inicialmente, houve uma consulta pública, as sociedades, as organizações de pacientes, os pacientes, né, Norma? Acho que o diferencial foi a participação dos pacientes na consulta pública. Os gestores também, porque é importante dizer que alguns desses biológicos já estão disponíveis algumas secretarias estaduais de saúde já disponibilizam no SUS. Eu não sei todos de cor, mas, por exemplo, um exemplo é o Espírito Santo. Há 10 anos no Espírito Santo está disponibilizada a anti-IgE. Então, a participação na consulta pública, da força, a pressão da sociedade civil, as ponderações das sociedades médicas e a experiência bem-sucedida de gestores que mostraram que não vai ser uma avalanche de prescrições, mas sim uma prescrição também alvo, vamos dizer, usando um paralelo, uma prescrição bem selecionada, né, para aquela pessoa que realmente precisa. Exatamente. Então, conseguimos sensibilizar e a Conitec deu, então, um parecer favorável à incorporação. Agora, todo mundo tem... Lúcia, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar também uma coisa depois. Agora virou papo de mulher mesmo. Tá chegando Mas final. eu vou aproveitar que todos vocês querem falar, eu tenho uma dúvida. Eu queria só complementar a segunda forma de acesso, não sei se você me permitir. Claro. A segunda forma de acesso, que é no sistema de saúde suplementar... Era a minha pergunta, se tem reembolso, se é fácil. Não, o sistema de acesso, nós temos aqui o que nós chamamos, estabelecido pela ANS, Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde. Então, nós temos um chamado rol de procedimentos. O que é esse rol de procedimentos? É o mínimo que qualquer operadora de saúde tem que fornecer para o paciente. Se não está no rol, ele pode fornecer ou não. Então, algumas operadoras já estão sensibilizadas e percebem que vale a pena. Um paciente tem um histórico de 4, 5 hospitalizações por ano, que já teve uma osteoporose, que daqui a pouco vai fazer uma fratura de fêmur, vai ser muito mais caro pagar uma cirurgia do que pagar um biológico. Então, alguns já estão com sensibilidade para isso. Acho também que, naturalmente, vamos ser realistas, depende do caixa, tem grandes operadoras, tem pequenas operadoras, não é fácil para algumas custear, né? O tratamento de alto custo. Então, enfim, alguns já estão reembolsando. O médico faz um laudo e reembolsa. Mas, no momento presente, né, está sendo atualizado o que se chama de rol de procedimentos 2019-2020. E a SBAI entrou com pedido 2 biológicos que estavam disponíveis e licenciados para asma em 2019, que foram 3. Uhum. A ANS liberou um parecer preliminar favorável a um, que é o anti-IgE, esse que já está aprovado pela Conitec. Esse é para asma alérgica. Asma alérgica. E não liberou, e deu parecer não favorável para aqueles que são de anti-L5, que é anti-eosinófilo. Que são para eosinófila. E para mista? Eu queria saber da mista. Como? É para asma mista. Então, era isso que eu queria. Pode usar um, não pode usar o outro. Inclusive, o sapato. Eles querem que um sapato caiba no pé de todas as marcas. Não, eles querem, na verdade, o que eles querem, Marina, usando a sua analogia, é que alguns andem com sapato e outros continuem descalço, arrebentando o pé. Ou arrebentando o calcanhar. Arrebentando. Alguns vão ficar. Mas, então, esses pacientes, então, com a asma, o que está acontecendo, então? Exatamente isso. Eu acho que o princípio da saúde é o princípio da equidade, né? Então, houve uma discriminação. Se eu tenho asma alérgica, eu tenho acesso ao tratamento. Se eu não tenho acesso. Mais ou menos a gente está falando... Colocando que não há nenhum questionamento com relação às evidências científicas de segurança e de eficácia dos produtos no parecer da ANS. Então, eu acho que houve uma falha de entendimento. Eu acredito que foi um erro, que é um assunto muito especializado. Eu tenho muita confiança que, com a consulta pública, que abriu no dia 8 de outubro e encerra no dia 20 de novembro, com novamente uma forte participação da sociedade civil,
dos gestores com experiência e de nós, sociedades médicas e médicos também, como pessoa física, vamos reverter isso, porque, inclusive, o tratamento com esse produto, vamos dizer, com esse sapato, é como se ele fosse, vamos dizer assim, às vezes até para um paciente ele poderá ser mais caro do que o outro produto. Então, não foi nenhuma decisão inteligente do ponto de vista farmacoeconômico, porque ele pode não ser o sapato ideal para alguns, eu vou comprar e não vai dar certo, vai estragar o sapato, o pé vai arrebentar o sapato, outros vão ficar descalços, vão continuar arrebentando o pé, não é isso? E outros poderiam usar um sapato mais barato e vão usar um sapato mais caro, porque esse anti-GE é calculado por peso, por nível de GE. Então, muitos da asma mista poderiam usar o tratamento da asma eosinofílica, que é mais em conta para eles. Então, eu acredito que a gente vai responder essa consulta pública, temos dados, inclusive, de farmacoeconomia, e só pedimos que todos nos ajudem. Queremos volume, mas porque argumentos não nos faltam. Meninas, eu preciso saber o seguinte, doutoras, como eu, Lúcia, pessoas que têm pacientes asmáticos na família ou que são asmáticas, como é que a gente pode participar de alguma maneira? Porque eu, pessoalmente, tenho muita aflição quando a gente fala de um tratamento novo, de alguma coisa que pode fazer uma pessoa que hoje corre o risco de morrer, né? Não são poucas mortes, o número que vocês apresentaram, 6 mortes por dia, sem contar que quando não morre a qualidade de vida é um desespero, sem contar, eu fico imaginando, desculpa insistir nesse ponto, mas até a questão psicológica de todo o núcleo familiar, quando você tem uma criança com asma, e eu estou falando aí me referindo às crianças, porque a criança sofre, os pais sofrem junto, né? Muitas vezes a vida fica cheia de limitações até para os irmãos que não têm asma, a vida fica muito esquisita. E a gente fala de uma alternativa terapêutica que vai resolver, que vai dar a essas pessoas uma vida, um dia a dia, uma rotina normal, com todas as possibilidades que outro indivíduo tem de conquistar suas coisas, de ter seus hobbies, de levar seu dia a dia. Como é que a gente pode fazer para participar dessas consultas públicas? Eu não sei se as pessoas têm muita clareza de como é esse processo, que eu acho bastante interessante. Eu, pessoalmente, acho interessante a consulta pública, porque a gente está falando não da vitória de um ou de outro, mas de uma população inteira. A gente está falando de 20 milhões de pessoas e uma porcentagem. Aliás, que porcentagem desses 20 milhões que eu falei no início tem asma grave? Em torno de 3%. 5%. Até 5%. É bastante gente. A gente está falando bastante gente. Então... Mas veja, tem duas coisas importantes para serem colocadas. Duas coisas importantes para serem colocadas. Primeiro, 50% de todo o recurso que é gasto para tratar todos os pacientes asmáticos é gasto para o paciente asmático grave. E esse dinheiro não é mal empregado. Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas vai gastar 50% só com 5%. Não, porque esses 5% são os que mais sofrem, né? E para os outros, esses outros 50% serão suficientes desde que seja usado com inteligência. A Norma falou uma coisa muito certa. Fizeram uma escolha baseada em um só, e isso não vai funcionar. Quando você me pergunta em relação a como participar, veja, foi dada a voz ao paciente, foi dado o direito de falar. A consulta pública existe para isso. Em termos práticos, como acontece? Você entra no site da ANS, você clica em consulta pública e você vai ver que tem, neste momento, 3 medicamentos. Um está escrito que foi incorporado. E a pergunta é, você concorda ou não? Então, sim, você concorda porque ele foi incorporado, né? Depois, os outros 2 não foram. Você concorda com a não incorporação? Não, você não concorda. Você quer que ele seja incorporado. Então, é um site que parece muito cheio de pegadinhas. E por isso mesmo que nós, tanto as associações médicas, quanto a gente, como Associação Brasileira de Asmáticos, nós fizemos um passo a passo na nossa página. Então, a pessoa pode entrar e vai ver direitinho como é que ela faz. Porque a consulta pública, Lúcia, não é uma votação, não é eu quero A ou quero B. É uma contribuição que o cidadão dá, dizendo por que ele quer aquele medicamento. Ele pode dizer, por exemplo,
Ele pode dizer, por exemplo... Ele pode relatar o que ele sente no dia a dia. Ele pode relatar o que ele sofre, né? É importante compartilhar essa dor. Não é? Ele pode e deve, porque isso é o que vai sensibilizar o gestor. Ele pode chegar e dizer, olha, o meu tio, não é nem ele, precisa desse medicamento, porque ele vive internado, ele não sai mais de casa, ele precisa da minha tia parar de trabalhar para cuidar dele. Então, essa contribuição não é só a sua. Todos nós podemos e devemos participar. E se a gente não faz isso, o gestor não vai entender que a gente existe. Ele não vai entender que tem gente precisando. Mas então, eu acho... participação. Eu acho, desculpa interrompê-la, eu acho que também é muito importante que as pessoas saibam que, na verdade, a gente tem muito esse complexo de achar que nós não somos ouvidos e que nessas consultas públicas, o depoimento do paciente, contando o dia a dia dele, não importa com as suas palavras, não importa se está errando o português, do jeito que está falando, ele compartilhar realmente a dificuldade que ele tem no dia a dia, isso faz muita diferença. Não é um simples palpite, eu quero remédio, mas compartilhar a sua dor. E isso, me corrijam se eu estou falando bobagem, muitas vezes tem o mesmo peso até do que a opinião de um médico, a pessoa contar como ela sofre no dia a dia. Eu queria fazer uma pergunta aqui, já ficou bem claro que todos nós temos que entrar como cidadão brasileiro, cidadã brasileira, nós temos que entrar e participar dessas consultas, todo mundo que tem um parente, um conhecido, ou é portador de asma. Eu queria voltar aqui um pouquinho, doutora Marina, a gente, para falar um pouco do não tratamento, ou do tratamento inadequado, das pessoas que estão sofrendo aí no dia a dia, se isso tem ou não tem, se é bobagem, uma sequela a médio, longo prazo para os pulmões. Porque, vou falar aqui uma coisa que me ocorre, eu vivo escrevendo para as pessoas fazerem atividade física, para elas terem um estilo de vida ativo, né? Eu fico imaginando a insegurança que uma pessoa com asma, ou até mesmo a falta de fôlego que essa pessoa tem. Isso, se eu estiver errada, me corrija, mas isso criaria um efeito bola de neve, quer dizer, a saúde de um asmático que, por ter uma asma grave, não consegue controlar a sua condição, um medicamento normal, ela tende a se tornar pior e pior, independentemente da asma, quer dizer, outros problemas vão se somando a isso, quando a gente olha, por exemplo, para a saúde dos pulmões, e por tabela, para a saúde cardiovascular e tudo mais, ou não? A asma já é grave o suficiente, ela se basta? Não, com certeza não. Primeiro, assim, porque o grande trabalho do pulmão é entregar o oxigênio, que é a comida do corpo todo. Então, todas as células do nosso organismo precisam ter oxigênio e o nosso pulmão precisa puxar esse oxigênio do ar e entregar para todos os órgãos do corpo através do sangue. Então, esse é o grande trabalho que o pulmão faz. Se a gente tem esse pulmão todo dia inflamado, todo dia inchado, todo dia com dificuldade de entregar esse oxigênio para o sangue e o sangue levar para o resto do corpo, ao longo dos anos, ele não vai conseguindo mais recuperar e cicatrizar. E esse pulmão vai ficando duro, esse pulmão não vai conseguindo mais fazer o movimento dele de fole que ele precisa, e ele vai virando um arcabouço duro e não vai conseguindo fazer essa troca. Então, sim, uma asma grave é uma asma que, ao longo dos anos, foi deixada de lado, não foi tratada adequadamente. Por isso, o nosso esforço gigantesco de conscientização dos pacientes, porque o pulmão é deles, não é nosso. O pulmão do meu paciente é dele. Quem lembra que respira o dia todo é o meu paciente, eu nem lembro que eu respiro. Então, o que eu preciso fazer é convencer o meu paciente que ele pode chegar onde eu vivo, sem sentir falta de ar, sem lembrar que respira e tendo o pulmão dele preparado para daqui a 20, 30 anos. Porque é muito comum o paciente pensar, sobretudo os mais jovens, no agora. Então, eu estou com falta de ar agora. Eu quero resolver o meu problema agora.
O mundo hoje ele é direcionado para esse imediatismo. Mas o trabalho nosso médico tá bom, a gente vai resolver o agora, mas a gente tem que pensar em quem vai ser você daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E é nessa direção que a gente vem trabalhando dentro de todas essas pesquisas para descobrir novos remédios e tudo, para a gente levar esse pulmão saudável até a velhice. Então, a gente também tem pressa, né? Quer dizer, a gente quer esse medicamento entrando no tratamento o mais precocemente possível. Eu fico imaginando... Lúcia, eu roubei essa frase do Betinho da Fome, porque ele dizia: quem tem fome tem pressa. E eu digo: quem tem asma tem pressa. As pessoas têm que respirar. Eu fico muito impressionada, eu tenho que compartilhar aqui com vocês, que eu fico muito impressionada, que a gente fala muito em saúde do coração, sem querer desrespeitar os colegas seus, os cardiologistas, mas eu costumo brincar que o coração é o Uber, né? Só faz o iFood, estou fazendo propaganda, não posso, desculpa, gente. Mas, enfim, só faz a entrega do que o outro ali produziu, porque o trabalho mesmo é dos pulmões, e a gente vai para uma academia, ninguém faz prova de função pulmonar, né? Todo mundo vai lá ver se o coração está bem, obrigada, mas quantas andam no pulmão, ninguém sabe. Eu queria saber, quando uma pessoa descobre que tem asma grave, ou quando ela desconfia que ela tem asma grave, porque a asma dela está sem controle, o que ela deve fazer? Primeiro, que especialistas eu gostaria que as três respondessem, que especialistas devem procurar, que cuidados no dia a dia, e tem algum mito que é para ela apagar da cabeça, porque todos os assuntos envolvendo saúde, o que mais tem é mito, né? Até agora tem outro nome bonito, fake news, mas sempre existiram os mitos. Então, o que a gente tem que tirar da cabeça, e o que a gente tem que colocar na cabeça, e quem a gente tem que procurar? Eu queria iniciar respondendo que, em primeiro lugar, eu quero resgatar que quem tem asma leve e moderada também tem que procurar o seu tratamento. Se você tem asma leve ou moderada, pode tratar com um clínico, pode tratar com um pediatra, com um médico da família no SUS. E se você não conseguir controlar a asma, uma asma moderada, vai ter indicação de ir para o especialista também. A asma grave já deve ser referenciada para o especialista. Em geral, o paciente com asma grave está só na emergência, né, coitado? Fazendo atendimento de emergência, hospitalizando. É preciso também que os colegas da emergência fortaleçam essa mensagem para o paciente no momento da alta. O senhor precisa procurar um tratamento especializado. Hoje em dia, nós temos mais recursos. E aí, esse paciente, então, deverá procurar um alergista, o pneumologista, ou o pneumologista pediátrico ou o alergista pediátrico. São os principais especialistas. Lógico que o alergista pediátrico e o pneumologista pediátrico voltados para a população pediátrica, né? Então, essa é a minha mensagem principal. E lembrar também que você que tem hoje, está assistindo aqui o programa, mas felizmente a minha asma é leve, eu nunca usei corticóide oral, eu não vou me preocupar. Deixa assim, quando vem a crise eu trato, tenho uma crise por ano, só quando eu viajo para o clima frio. Bom, e você hoje, como disse a Marina muito bem, pode ter 25 anos e uma asma leve. Mas pode ser que, não tratando essa asma leve, você vai evoluir para uma asma moderada aos 40 e para uma asma grave aos 60. Então, a importância do tratamento é exatamente isso, porque nós sabemos que mesmo a asma leve, persistente, tem inflamação mínima. Então, tendo inflamação, é importante combater essa inflamação. Lógico que a carga de medicamentos vai ser muito menor. Às vezes, nem precisa de medicamento. Às vezes, é só identificar gatilhos. Você pode identificar que é uma aspirina e tirar a aspirina, pode identificar que é um refluxo. Mas, enfim, todos têm que tratar, porque a doença progride. A doença não tratada, ela progride. Não é porque sua asma é leve hoje que você tem certeza que ela será leve daqui a 20, 40 anos. Vou deixar os mitos para a Zuleide, porque os mitos são muito na pediatria, né, Zuleide? Não, eu queria saber, e dessa parceria também da família com o médico. Doutora Zuleide, quais são os mitos? Porque o que a gente mais escuta é qualquer doença... Tem a doença, o que a pessoa tem que fazer é uma lista de 3 itens, e os mitos que tem que derrubar são 10 itens, geralmente. 450. 450, tá ótimo. 450. Na asma, o primeiro, que bombinha vicia e que bombinha faz mal ao coração. Bombinha é só o dispositivo. Ali dentro tem um medicamento, que tanto pode ser um medicamento para resgate, quanto um medicamento para o controle. Não vicia.
que vicia é cocaína, é álcool, cigarro, remédio não vicia. É o mesmo que dizer que óculos vicia. Não vou pôr óculos não, porque senão vou viciar e vou precisar cada vez mais. Claro, você começa a enxergar, você quer ficar, né? Então, esse é um dos mitos. O segundo mito, né, que corticoide vai te engordar, corticoide inalado. Não, não engorda. Que engorda é a comida, né? O corticoide inalado não engorda, né? Que não precisa tratar, porque se você não tratar, isso vai passar o que é só psicológico. Deus já pôs a cabeça em cima para mandar no resto do corpo? Sim. O aspecto psicológico é importante, mas asma não é para quem quer, é para quem pode. Isso já vem no seu DNA. Então, é importante ter vida saudável, alimentação saudável, lembrar, principalmente criança, de amamentação, que é fundamental, adesão ao tratamento e parceria com o médico. Confie no seu médico. Se você não tem uma boa relação, mude de médico, porque senão não vai funcionar. Doutora, eu tenho mais mito. Eu quero saber dos seus mitos e eu quero aproveitar, então, que eu falei assim, agora, quando a doutora Marina entrar, vou aproveitar e fazer uma pergunta. A gente está falando aí do paciente que tem medo de tomar o remédio, mas também tem o paciente que não faz o tratamento direito, aquele que melhora e acha, já estou bom, e larga e deixa de lado. Como é que tem um paciente que não é bem comportado, por assim dizer, mas conte aí seu mito. Tá, primeiro assim, exercício de asmático, pelo amor de Deus, não é natação. É qualquer exercício, tá? Existe isso, meu Deus, que vem de 1940, pré-Segunda Guerra Mundial, e a gente ainda carrega isso, e toda vez as mães jogam as crianças na piscina. Às vezes isso é muito mais maléfico se for uma piscina gelada, se for uma piscina clorada. Então, tem que ser o exercício que a pessoa gosta de fazer. Se é jogar peteca, então beleza, é jogar peteca. Mas tem que ser o exercício para que o organismo tenha uma vida saudável. O outro mito aqui também é uma provocação com a norma, porque animal doméstico de asmático não é peixe e tartaruga. Quem tem interação com peixe e tartaruga? Ninguém tem interação com peixe e tartaruga. Então, assim, as crianças podem ter o animal, elas podem ter o cachorro, elas podem ter o gato com a liberação do imunologista, se ela não for realmente uma pessoa que tenha alergia ao pelo do gato específica, né? Ela não precisa necessariamente ter só peixe e tartaruga, né? E com relação à questão do paciente que faz as coisas equivocadas, se eu entendi a tua pergunta, sim, é muito comum. Eu falei isso ontem aqui, até no consultório, para um paciente. Eu tirei meu remédio porque eu fiquei bom. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, doença crônica. A gente já ensinou que é doença crônica. Ela não é uma doença que cura, a gente ainda não chegou lá. Mas a pressão alta também não, diabetes também não. A gente não vê o cara dizendo da pressão, joguei fora o meu remédio da pressão porque eu fiquei bom. Não, ele sabe que a pressão está controlada porque ele está usando remédio. E a asma é igual. A pessoa não vai lembrar que ela respira, mas ela tem que lembrar de usar o remédio. Ela tem que fazer esse equilíbrio. Então, tem que ter essa vinculação do paciente ao tratamento. Mas também a gente vê que tem pacientes que estão fazendo tudo certinho, são aqueles super organizados e que ainda assim, coitados, a asma é mais difícil, tem mais comorbidades, como a gente já falou aqui, tem outros problemas atrapalhando, então é um paciente que a gente vai ter que parar e prestar atenção. Gente, a conversa está ótima e eu seria capaz de conversar mais 1 hora sobre asma, mas a gente já estourou o tempo. Então, eu gostaria que a gente fizesse, mas tem que ser muito rápido, uma breve rodada de despedida, com recado, e eu queria insistir nessa questão dos remédios mais modernos, dos imunobiológicos, insistir nessa recomendação de que as pessoas corram atrás do melhor tratamento, se por acaso for esse o tratamento para elas. Então, se for um recado, qual o recado que cada uma de vocês daria para o asmático grave em relação à busca do melhor tratamento? Ou ninguém precisa morrer de asma em 2020. Ninguém precisa morrer de asma em 2020. Eu diria, não deixe de exercer o seu direito de cidadania. Participe da consulta pública. Você será
E eu diria que na consulta pública, se o seu medicamento não estiver constado ali, não estiver constando, você tem também no site da ANS a oportunidade de sugerir, porque as sugestões são bem-vindas. Ele pode não estar nessa consulta, mas ele pode ser contemplado futuramente. E quando houver, que vai haver proximamente, consulta pública pelo PCDT, que é o que vai entrar pelo SUS, de novo, por favor, participem. Nós não podemos ser só a voz do paciente. Vocês falar. Acho que todo mundo junto precisa ter a sua voz e mostrar. A gente está falando de uma doença importante. Eu estou aqui encantada, queria agradecer a participação de cada uma de vocês, a audiência, a Sanofi Genzyme, que apoiou, que me convidou para bater esse papo, porque é fundamental. A gente está falando da primeira coisa que a gente faz em vida e da última coisa que vamos fazer nesta vida, que é respirar. E no meio disso, toda uma vida para a gente correr atrás dos sonhos, para ter propósitos, para batalhar. Para isso, a gente precisa ter fôlego. Então, eu queria me despedir de vocês, agradecer a participação de todas, agradecer a quem nos assiste. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Tchau. Obrigada.